Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria desejar as boas-vindas para os ingressantes. Desejo que vocês tenham um ótimo semestre e que vocês façam bom proveito dessa universidade. E também desejar as boas-vindas aos que retornam, né, aos que já estudavam aqui antes das férias. Sejam bem-vindos e aproveitem. Bom, meu nome é Marília, como a Cássia já falou. Eu sou uma das fiscais do restaurante universitário. Sou nutricionista da Universidade Federal de Uberlândia e sou uma das fiscais do RU. Pode passar aqui que eu vou falando. Então, para vocês entenderem, né, em que contexto o RU está, ele está vinculado à DIRES, né, que é a Diretoria de Assunto Estudantil, que é o que a Cássia já explicou para vocês, que é coordenada pelo professor Leonardo Barbosa, né, e o RU ele está na divisão de restaurante universitário, que é coordenado pelo Clóvis, que é o coordenador do RU e que fica em Uberlândia. Eu, o Clóvis e o professor Leonardo formamos a gestão e a fiscalização do contrato da empresa, né, que fornece as refeições para o RU, do contrato entre a empresa e a UFO. Vou só interromper aqui a apresentação, porque ela ficou desconfigurada. A gente tem um outro arquivo que eu vou abrir para ver se funciona melhor. Isso, acho que esse arquivo vai estar um pouco melhor. Bom, pessoal, a gente gravou em 3 arquivos diferentes. Infelizmente, deu erro de configuração do BR Office com o PowerPoint. Mas eu vou tentando explicar para vocês. Vou olhando aqui no computador. Então, aqui em Uberlândia, aqui em Tuiutaba, a gente tem o RU Pontal, que junto com o RU do Santa Mônica e do Moarama, formam os 3 restaurantes universitários da UFO, tá? O que rege esses 3 restaurantes? A gente tem as normas e as regras do RU, que são regidos pelo regimento interno do RU, que foi aprovado em comissão, né, pelo CONSEX. E nesse regimento, que está disponível no site do RU, www.ru.uf.br, vocês encontram esse regimento. Então, lá fala sobre os horários de funcionamento do RU, os valores, quem são os usuários do RU, quem pode ter acesso ao RU, que mais? Falam as normas, as regras, né? Qual é o direito do usuário do RU, qual é o dever do usuário, tá? Então, fica bem explicadinho para vocês. O RU do Campus Pontal é uma reivindicação antiga, né, desde a inauguração do campus. Então, assim como a Cássia estava explicando para vocês, né, que desde o início, né, os alunos, os servidores da universidade, eles reivindicam pelo RU, né? E o RU daqui do Pontal, ele foi inaugurado no dia 24 de novembro do ano passado. Então, o RU é recente, né? Ele tem somente 5 meses que ele foi inaugurado e a gente fala que ele é um bebê, ainda está engatinhando. A gente ainda tem muito que aprender, muito que melhorar e a gente conta muito com a contribuição de vocês. Quem está aqui já pôde, né, ir ao restaurante universitário, já percebeu que o RU é novo, né, as instalações, os equipamentos, os utensílios. É um ambiente climatizado, né, tem ar-condicionado. Por quê? Porque, além de Tuiutaba ser muito quente, o RU não é um local onde a gente pode ficar abrindo janela para ventilar, né? Primeiro porque aqui o local tem muita poeira, né? Tem muita terra ao redor e tem muito inseto. Então a gente pensou num ambiente fechado, climatizado, para proporcionar para vocês um local tranquilo para fazer as refeições. Como
eu já disse, o RU ele é terceirizado. E aí eu quero aproveitar a oportunidade de explicar para vocês por que o RU é terceirizado. Eu acho importante vocês saberem isso, porque eu já presenciei em Uberlândia alguns alunos reclamarem disso e falarem, mas a UF terceirizou o restaurante, né? Por que fez isso? Não podia ser assim. Então, isso não foi uma decisão da UFO, tá? O RU ele é terceirizado, assim como em vários restaurantes do Brasil, de várias universidades do Brasil. Isso aconteceu porque não existe concurso público para cozinheiro, para auxiliar de cozinhas. Hoje são cargos extintos, né, do governo federal, assim como a vigilância, assim como a limpeza. Então, eu acho importante vocês saberem isso, porque às vezes a gente quer reivindicar alguma coisa, mas a gente, né, não sabe por trás o motivo de ser daquele jeito. Então, hoje o restaurante é terceirizado, sim, porque a universidade é a única alternativa que a universidade tem para fornecer para vocês, né, refeições de qualidade e poder ter um restaurante funcionando. Hoje, quem ganhou o edital de licitação do RU Pontal é a empresa Nutrir Refeições Coletivas, que é uma empresa de Uberlândia, né, e que veio para cá, depois que ganhou a licitação, se instalou aqui em Tuiutaba para poder trabalhar para a universidade. Não é a mesma empresa que produz as refeições em Uberlândia, é uma empresa diferente, tá? Mas é uma empresa que veio para cá para poder atender a universidade. Pode voltar. Deixa. A responsabilidade técnica da produção de refeição é toda da empresa. Então, por isso que quando a Cássia foi me chamar e quando coloca ali fiscal nutricionista, é porque, na verdade, a empresa tem uma nutricionista que é a responsável pela produção de refeições, ela é a responsável em comprar os alimentos, em produzir as refeições, em preparar, higienizar, né? Eles são responsáveis pela limpeza do RU. Então, por isso que eu sou a fiscal nutricionista, né? A responsável técnica pela produção da refeição é a empresa, é a nutricionista da empresa. Mais uma coisa importante para vocês saberem. Aqui, o RU, que vocês já viram aqui, não sei se todo mundo conhece, fica aqui no bloco 1A, no térreo. Ele é apenas um refeitório. Né? A cozinha, onde são preparados os alimentos, fica aqui próximo da UFO. Né? Nessa rua que chega na UFO, aqui uns 4 quarteirões para trás, foi instalada a cozinha da empresa. Lá eles produzem toda a refeição e trazem para cá. Tá? Então a comida ela não é preparada aqui, ela vem da cozinha para cá. Então aqui a gente chama de refeitório. Isso é o que a gente chama de refeições transportadas. Então o RU da UFO, aqui do Pontal, tem a modalidade de refeições transportadas. Eu expliquei para vocês que a empresa é a responsável pela produção das refeições, mas o cardápio, e aí eu já adianto para vocês que o cardápio ele é mensal, né? Um cardápio que dura 4 semanas, rotativo, então durante um mês vocês vão comer preparações diferentes, né? E depois no próximo mês começa de novo o cardápio. A elaboração desse cardápio é feita por nós nutricionistas UFO, eu e mais 2 nutricionistas que ficam uma em cada RU, uma no Santa Mônica, em Uberlândia, e a outra no Moarama. Esse cardápio foi colocado no contrato, então a empresa tem que seguir um cardápio que é proposto pelas nutricionistas da UFO, mas a empresa é responsável por adquirir esses alimentos. Ficou claro, gente? Então, o cardápio ele é composto por arroz branco e integral, feijão, carioca, preto, tutu, prato principal, que é a carne bovina, suína, frango ou peixe. O prato vegetariano, a gente tem uma opção vegetariana, que é a opção para quem não come o prato principal, a carne do prato principal, que é geralmente composto por soja, grão de bico, ovos, leite derivado. É um tipo de vegetariano que a gente chama de ovo-lacto vegetariano, né, que não é o vegano. Ele tem alguns componentes de proteína animal, mas não tem carne.
Salada, sobremesa, suco e água. E a sobremesa, fruta ou doce. E aqui também eu já queria adiantar para vocês o seguinte. O porcionamento. Muita gente gosta de saber sobre esse assunto. O cardápio do RU, ele é porcionado somente a carne, o prato principal e a sobremesa, tá? Então é a única refeição que você não pode repetir, tá? Isso é estipulado por contrato, é assim nos outros, no RU de Uberlândia também acontece desse jeito. Então geralmente são os pratos em que o funcionário serve o aluno, tá? Os outros pratos o aluno pode servir à vontade. Quanto ao prato vegetariano, eu só queria frisar o seguinte. Por contrato, foi estipulado que o prato vegetariano seria 10% do total de refeições por dia. Por dia não, por turno, né? 10% de almoço, 10% de jantar. Vocês vão perceber, e aqui, se tiver algum aluno que já é veterano, já deve ter percebido que isso é um problema para a gente. Por que isso é um problema? Porque, às vezes, a demanda é maior do que os 10%. E quando a demanda é maior do que os 10%, o prato vegetariano acaba antes de terminar o almoço ou antes de terminar o jantar. Já adianto para vocês que a gestão e a fiscalização desse contrato já estão sabendo e tomando as providências para que isso não aconteça, tá? Isso já aconteceu algumas vezes, o prato vegetariano e o arroz integral, que por contrato também foi estipulado que seria 10% do total de refeições. Por que a gente fez isso no início? Né? Toda a equipe do RU antes do edital de licitação, né? Quando a gente foi lançar o edital com o projeto básico. Porque a gente precisava colocar um percentual para a empresa poder trabalhar. Já que se trata de pratos que são opções. Por exemplo, o arroz integral ele é a opção do arroz branco, o prato vegetariano ele é a opção do prato principal. Então, a gente estipulou esse percentual baseado na média do que sai em Uberlândia e colocou isso em contrato. E depois que o RU começou a funcionar, a gente viu que essa realidade não atende. Né? A realidade aqui do Pontal atende a realidade de Uberlândia, não atende a realidade aqui do Pontal. E como isso está em contrato, isso gera um problema para a universidade, porque a gente não consegue deixar isso muito maleável. Tem que ser na base da negociação com a empresa. Então, o que eu quero adiantar para vocês é que existe fiscalização, que a gestão já está sabendo e tomando as providências para que a gente consiga solucionar esse problema o mais rápido possível para melhor atender todo mundo, tá? Sobre o cardápio, então, ele é semanalmente exposto na portaria do RU, tá? Então, todos os dias, vocês podem passar na porta do RU e ver o que vai ter para comer naquele dia, ver o que vai ter para comer durante a semana toda. Além de ser exposto na portaria do RU, ele também está disponível no site, que eu já falei, né? Que é o www.ru.uf.br. A gente coloca o cardápio no site também para quem estiver em casa, enfim, quiser ver bem antes o que vai ter durante a semana, a gente já disponibiliza tanto o cardápio daqui, de Uberlândia, né? E saibam disso, vocês estando em Uberlândia, vocês podem fazer uso do RU lá também, tá? Não é porque é daqui que tem que fazer uso aqui, enfim, todo mundo faz parte da universidade e vocês têm acesso a todos os restaurantes. E eu queria adiantar também que o cardápio, ele está sujeito a sofrer algumas alterações durante a semana. Então, isso acontece, né? Isso acontece porque, às vezes, a gente tem atraso de algum fornecedor, a empresa tem, né? E aí a nutricionista me avisa, e aí a gente autoriza algumas mudanças no cardápio. Então, se caso vocês verifiquem aí que mudou alguma coisa no cardápio, é porque a gente faz essas alterações durante a semana, mas de forma geral a gente tenta deixar ele, né, como ele foi inicialmente pensado, para que tudo corra de acordo com o programado. No RU a gente desenvolve alguns projetos, e o primeiro deles eu até entreguei para vocês alguns folders. Se alguém não recebeu, no RU a gente tem esses folders disponíveis, que é sobre a retirada do saleiro no RU. Assim que inaugurou, a gente tinha um saleiro no RU e a gente sempre teve ele nos outros restaurantes em Uberlândia.
Só que a gente começou a desenvolver esse projeto, porque o consumo de sal estava muito excessivo, né? Tava em excesso, e é uma recomendação do Ministério da Saúde para que a gente realmente retire o saleiro da mesa dos estudantes universitários. É uma recomendação do Ministério da Saúde para todos os RUs. Então a gente iniciou esse projeto, que é um projeto que traz benefício para vocês, porque a gente sabe que o excesso no consumo de sal, ele gera pressão alta, né? E a pressão alta gera outros problemas de saúde, como insuficiência cardíaca, problemas renais, AVC. Então, isso só traz benefício para vocês. No lugar do sal, a gente disponibilizou molho para salada. Então, cada dia da semana é um molho para salada diferente, tá? E aí a gente utiliza nesse molho só temperos naturais. Azeite, vinagre, tomate, cebola, orégano. Cada dia é um molho diferente. Vocês podem verificar isso à medida que vocês forem frequentando o RU. Outro projeto que a gente começou no RU foi o incentivo ao uso do copo, né, da caneca que a gente fornece, porque alguns alunos estavam usando com muita frequência garrafinha, né, essas garrafinhas PET ou garrafinha de academia, para entrar no RU, colocar a quantidade de suco que desejava, e, enfim. Qual que é o problema disso? A contaminação. Quando a gente coloca a garrafinha ali na boca da refresqueira de suco, se não estiver bem higienizado, né, a gente pode gerar uma série de contaminações e ficam ali armazenadas bactérias, fungos. Então a gente resolveu proibir, tá, o uso de garrafinhas no restaurante universitário. Pode entrar com uma Coca-Cola? Pode. Você tem uma água que você trouxe e você quer entrar com ela? Pode. O que não pode é colocar a garrafinha na refresqueira ou no bebedouro para abastecer sua garrafinha, tá bom? Bom, como que é o acesso ao RU? Os estudantes têm acesso ao RU através da carteira de identidade acadêmica, né? E para quem não fez ainda, a gente aceita um comprovante de matrícula, né, impresso, com documento com foto, mas a gente pede que seja feita a solicitação da carteirinha o quanto antes, tá? Para quem não tem a carteirinha, a gente e não tem ainda um comprovante de matrícula impressa, a gente está fazendo um cadastro pelo CPF somente essa semana, né, para aqueles que ainda estão chegando e ainda não sabem como conseguir seu número de matrícula, mas eu já aviso que na Prograde é o local onde vocês vão conseguir o número de matrícula. Fica naquele primeiro bloco, e lá eles vão ensinar vocês a pedir, a solicitar a carteira de identidade acadêmica e vão falar para vocês como vocês fazem para ter pelo menos um comprovante de matrícula enquanto isso. É assim que vocês vão conseguir acessar o RU. Se tiver algum servidor aqui, já adianto que a entrada do servidor é através do CIAP ou identidade funcional. O valor das refeições do RU é R$3. E para os estudantes que são bolsistas, as refeições, né, são gratuitas, os estudantes são isentos desse valor. Para visitantes e funcionários terceirizados, é um valor de R$7,50. Tá? O horário de funcionamento da RU. O café da manhã ele funciona somente para os estudantes bolsistas. Então, se vocês vierem a ser bolsistas, vocês vão ter direito ao café da manhã. Tá? Ele é das 6h45 às 8 da manhã. Para os estudantes que não são bolsistas, a gente tem o almoço e o jantar. O almoço é das 10h30 às 13h30 e o jantar das 17h45 às 19h15. Aqui eu vou falar também do horário de funcionamento do caixa, porque a gente costuma abrir o caixa 15 minutos antes do RU abrir e a gente fecha o caixa 15 minutos antes do RU fechar, tá? Então, assim, eu já adianto para vocês o seguinte: quem vier de fora, quiser comprar uma quantidade maior de tickets, não tem problema, tá? Compre uma quantidade maior de tickets, porque às vezes você vai chegar e o caixa já vai estar fechado, mas o RU vai estar aberto, né? E aí, de repente, você fica sem almoçar,
porque o caixa já fechou. Então, comprar uma quantidade a mais de tickets é permitido e a gente recomenda que faça isso para não correr o risco de chegar no RU, o caixa do RU já está fechado, mas a portaria está aberta, tá bom? Então, mais uma vez falando do site, gente, eu queria frisar bem o site porque ele é uma excelente ferramenta de contato entre vocês e nós da divisão de restaurante universitário. Qualquer sugestão, crítica, reclamação, é tudo muito bem-vindo. Entrem no site e cliquem no Fale Conosco, que chega diretamente para mim no meu e-mail, no e-mail do meu coordenador, no e-mail das outras nutricionistas. A gente não deixa ninguém sem resposta. Então, qualquer problema que vocês tiverem, entrem no site e cliquem no Fale Conosco e descrevam qual é o problema que vocês estão tendo. Lembrem de colocar que é do RU Pontal, tá? Porque às vezes a gente recebe e-mail e alguém reclama de algum RU e a gente não sabe de qual RU é. Ou sugere alguma coisa, ou faz alguma crítica, enfim. Lembrem de colocar que vocês são daqui, que vocês usam o RU Pontal. Qualquer comunicado, aviso, informe, a gente coloca também no site. Então, fiquem atentos ao site. Às vezes a gente vai fazer alguma reforma, vai fazer alguma manutenção, ou vai fechar por algum motivo. Além de colocar um aviso na portaria, a gente coloca também no site. Perguntas frequentes, né? Perguntas sobre essas que eu esclareci aqui, né? Valores, quem pode usar o RU, horário de funcionamento e outras perguntas também estão no site. Lá também tem a equipe do RU, quem são as pessoas que trabalham no RU, tanto daqui quanto no de Uberlândia, e o cardápio, que eu já falei, que está sempre disponível no site. Além do site como ferramenta de contato com a equipe do RU, a ProEx, né, também é uma forma de vocês falarem conosco, né, com alguém do RU. Então, vamos supor que tenha acontecido alguma coisa e vocês só estejam vendo pessoas da empresa, porque isso vai acontecer, né? Eu sou a única pessoa da UFO que trabalha no RU. Todas as outras pessoas que vocês virem lá são pessoas que trabalham na empresa terceirizada. E às vezes vocês querem conversar com alguém da UFO, né? Falarem o que está acontecendo, né? Explicarem, pedirem alguma ajuda. Então, além de pedirem para falar comigo, vocês podem se dirigir até a ProEx, né? A CASA ela tem alguns formulários de sugestão e reclamação do RU, então vocês podem deixar documentado o que vocês querem dizer e eu vou encaminhar isso para o meu diretor, tá? Para a gente deixar registrado a voz de vocês dentro do RU e a gente conta com a participação de vocês, com a colaboração e, acima de tudo, com a compreensão, porque a gente busca cada vez mais melhorar o nosso atendimento e para servir para vocês a melhor refeição possível, tá? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu vou quebrar um pouco o protocolo e abrir para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. As perguntas vão ficar para o final das meninas, mas eu vou ter que me ausentar, por isso eu estou abrindo agora, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não? Então, ok, gente, muito obrigada e sejam mais uma vez bem-vindos.